Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora você vai ver esse vídeo. Hoje dia 20, tem meu reloginho ali que dá o horário daqui a pouco. 24 de março de 2026, né? Ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei que horas você vai ver esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre uma passagem muito importante sobre a mulher adúltera, né? Todos os que querem podem ser salvos, mas tem que querer. E não é apoiar o pecado das pessoas, é orientar as pessoas a deixar o pecado. O pecado que produz a morte, é o pecado que traz doença, o pecado que traz sofrimento. Por isso que Jesus fala para nós largar os pecados nossos, largar o erro, por causa disso, né? Vamos antes fazer a nossa oração, né? De início. Senhor Jesus, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos, meu Deus, pelo dia de hoje. Agradecemos especialmente ao Pai pelo dom da vida, Senhor. Pela vida que o Senhor nos dá, pela salvação que o Senhor nos trouxe com o teu sangue na cruz, pela tua misericórdia derramada junto com o teu sangue na cruz. Nós te agradecemos, te bendizemos. Muito obrigado, meu Deus. E na oração final nós fazemos a oração por você, pela família, por nós, né? Pela nossa cura, pela nossa libertação, porque primeiro vem o ensino, a pregação da palavra, e depois vem curas e milagres, conforme Jesus fazia, né? Curas, milagres, porque primeiro tem que curar o coração. Primeiro o coração seu tem que reconhecer a Deus e buscar Ele, pela fé. A fé vem pelo ouvir. Jesus falou, tudo é possível que crê. E o apóstolo São Paulo, Romanos 10:17, diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir em função da pregação da palavra de Cristo. E depois que você tem fé, você consegue a cura do corpo, da alma, do espírito, das emoções, a libertação dos espíritos malignos. Porque você vai acreditar no poder do sangue de Jesus, no nome dele, que expôs os demônios ao ridículo, triunfando deles na cruz, né? Acharam que tinha vencido Jesus e foi onde eles perderam na cruz. E eu peço a ti, meu Deus, que o Senhor repreenda todo espírito maligno e não permita que eles venham nos atrapalhar de ouvir a tua palavra, Senhor, e entrar no nosso coração, na nossa mente e no nosso ouvido. Que eles sejam repreendidos e proibidos agora, amarrados, afastados, impedidos de intervir na tua palavra, Jesus, e na pessoa ouvir e prestar atenção e entrar no ouvido e no coração delas. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos. Amém. Então, a leitura do Evangelho está lá em João 8, do 1 ao 11, né? Evangelho de Jesus segundo São João, capítulo 8, versículo do 1 ao 11. A mulher adúltera. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras, né? O Monte das Oliveiras, um pouquinho afastado do centro de Jerusalém, talvez 1.000 metros, né? Um pouco mais, não sei. Ao romper da manhã, voltou ao templo. Jesus estava no templo então e foi para o Monte das Oliveiras, à tardinha. Depois, ao romper da manhã, voltou para onde? Para o templo. E todo o povo veio a ele. Ao romper da manhã, logo cedo. E Jesus dormiu aonde, hein, Jonas? Ele foi para o Monte das Oliveiras. Dormiu no chão, na terra, uma pedra de travesseiro. E às vezes a pessoa fica reclamando. Eu estou sofrendo, eu estou com essa cama, eu estou isso, eu estou aquilo. Cala sua boca. Desculpa falar assim, gente. Mas às vezes a gente tem tanto mimimi. Você vê onde Jesus dormiu? Ele é o meu Senhor, meu herói, meu Deus. Vamos parar de reclamar, vamos parar de murmurar. Aliás, no Evangelho de hoje, na liturgia de hoje, depois vocês pegam lá no Números, vocês vão ver o povo como começou com murmuração, com o que aconteceu com eles. Um abismo chama outro, uma praga, uma desgraça chama outro, um agradecimento traz outra coisa boa, mas uma murmuração, reclamação traz outra coisa pior. E foi o que aconteceu com aquele povo, começou a falar mal contra Moisés, contra Deus, de ter levado isso para lá, que não sei o que era a terra seca, e reclamar, o que aconteceu com eles? Começou a vir coisa ruim, começaram a ser mordidos por escorpião, por serpente. Por quê? Porque a partir do momento que eles começaram a reclamar, murmurar, o anjo do Senhor teve que se afastar, né? Porque eles não queriam mais. Aí se aproximou os demônios, né? Aí onde apareceu serpentes, escorpiões, cessou aquela proteção que tinha de Deus, né? Porque eles mesmos tocaram a proteção. E aí a serpente começou a picar eles, começou a morrer gente a rodo no deserto.
E foi onde daí eles começaram a clamar a Deus e pediram perdão, que tinham reclamado muito, que estavam falando mal contra Deus, contra Moisés, e tá. E foi onde Deus falou para Moisés, faz uma serpente de bronze assim, assim, aquele que olhar para a serpente, por que olhar para a serpente? Era um sinal de fé, levantou o pecado deles, levantou o mal deles, o mal. É igual Jesus pregou o mal na cruz, também era um simbolismo. Então Moisés fez. Às vezes os evangélicos falam, católico é idólatra. Eles não entendem nada disso a respeito de imagem. Idólatra é quando você faz uma imagem ali e fala, meu Deus. Igual eu tenho aqui, ó, o rosto de Jesus tirado do santo sudário. Eu sei que não é Jesus, mas é um rosto que representa ele, então tem que ter todo o respeito. Como se fosse o rosto do meu pai, da minha mãe, da minha família, dos meus irmãos. A gente tem que ter respeito. Entendeu? Então não fala o que você não sabe. Vai pesquisar primeiro. Né? Então é isso que eu estou falando, pela fé. E a fé vem pelo ouvir em função da pregação da palavra de Cristo. Né? Então Jesus dormiu onde? Dormiu no Monte das Oliveiras, ao relento, debaixo das árvores, das oliveiras, dos olivais. Né? E às vezes a pessoa fica reclamando. E ele é o quê? O dono de tudo, do céu, da terra e dos infernos. Ele manda em tudo, dono do universo. Eu mandei nos grupos do WhatsApp, quem viu, sobre o universo, sobre o tamanho do universo, das estrelas, das galáxias, né? A quantidade, o gigantismo que é tudo isso. Isso é tudo o poder de Jesus, o poder de Deus, está tudo no poder de Jesus. E ele dormindo lá, no relento simples. Entendeu, gente? Vamos ser humildes, vamos pôr a gente no nosso lugar, parar de reclamar, parar de murmurar, vamos seguir nossa vida com o que tem. Teve as contrariedades, teve sofrimento, e aí, grande coisa, Jesus sofreu mais ainda. A mãe de Jesus sofreu mais ainda. Os apóstolos, pessoas muito melhores que nós, sofreu muito mais. Então, vamos ficar quietos, vamos seguir nossa vida. E louvar a Deus e pronto. E vamos melhorar o que a gente puder melhorar. Então, todo o povo veio a Jesus no templo. Assentou-se e começou a fazer o que, Jesus? Começou a fazer mandinga, voodoo, simpatia. Começou a dar benzimento. O que Jesus fez? Começou a ensinar. E através de ensinar a palavra de Deus, a sanidade, o bom senso, sem fanatismo, sem cegueira, sem superstição, Jesus ensinou, aí depois ele começou a curar o povo. Né? Então Jesus estava ensinando ali, né? Provavelmente no pátio externo do templo, que falava tipo um pátio, assim, um calçadão, né? Dentro lá do cercado do templo, mas não dentro do santo e nem do santo dos santos, do lado do pátio externo onde o povo podia entrar. E Jesus ali ensinando, né? Então ele fazia o quê? Estava ensinando. Aí os escribas, os fariseus, os inteligentes, né? Os sabidos, Jesus chamou eles de hipócritas, sepulcros caiados, né? Por fora está branquinho pintado, mas por dentro está cheio de carniça, né? Podridão. Então Jesus chamou eles porque eles eram assim, né? Gostavam de aparecer cheios de orgulho, soberba, arrogância, metido a besta. Falava esse povo léu, eles falaram uma vez, esse povo léu, essa gentalha, não entende nada, povo burro, ignorante. Eles desprezavam os pobres, né? Tinham aversão aos pobres. E Jesus não conversava com os pobres, desde os pobres aos grandes procuravam Jesus. Até a mulher do procônsul Pilatos e outras mulheres que ricas e pessoas ricas ajudavam Jesus por baixo dos panos, né? Porque respeitavam ele, e os escribas, os fariseus, os sacerdotes tinham inveja de Jesus por causa disso, que na simplicidade ele atraía todo mundo, e um amor, um respeito sincero que eles não tinham. O povo obedecia eles por medo, mas por trás xingava e falava mal dos escribas e fariseus. Mas Jesus não, todo mundo gostava dele e respeitava. Então diz assim, ó, os escribas e fariseus trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus, mestre, agora mesmo essa mulher foi apanhada em adultério. É engraçado, né? Eles pegaram a mulher em adultério. Cadê o homem safado? Que às vezes era até casado. Pegamos essa mulher em adultério. Seus vagabundos. Por que não trouxeram o homem também? Que é sem vergonha igual. Né? Tá vendo como que é as coisas aí? Uma cambada de sem vergonha. De vagabundo, desculpa, Jesus. E puseram a mulher no meio da multidão e disseram a Jesus, mestre, agora mesmo essa mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu sobre isso? Mas eles fizeram isso para tentar Jesus,
para pôr ele à prova. Se ele apedrejar, cai toda essa fama dele de bonzinho. E se ele falar para soltar, ele é contra a lei, então nós vamos ferrar ele. Hoje tem muita gente fazendo isso, usando a verdade como espada para matar os outros, para ferir os outros, né? Na hora imprópria, né? Então, aí eles fizeram isso para tentar Jesus. E Jesus escrevia no chão, disse que, né? Enquanto eles falavam, Jesus com o dedo ou com um graveto, não sei. Ninguém sabe o que ele está escrevendo. Tem alguns que acham que ele ia escrevendo alguns pecados ali, né? No chão, né? Que as pessoas tinham, né? E aí eles insistiam, né? Perguntaram-lhe isso a fim de pô-lo à prova, tá vendo? E poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Talvez ele estava pondo ali alguns pecados que alguns deles, sem vergonha, faziam. Inclusive alguns que estavam no meio da multidão ali, talvez já tivesse saído com a mulher também. Como eles insistiam para Jesus, vai dizer ou não vai? Ergueu-se Jesus e disse-lhes, quem de vós estiver sem pecado nenhum, seja o primeiro a lá tirar a pedra. Tá vendo aqui, ó? Sem pecado nenhum. Aí cada um começou a pensar na sua consciência, né? É lógico que Jesus espantou os demônios, porque senão os demônios iam fazer eles atirar pedra mesmo assim, mesmo cheio de pecado. E aí cada um começou a pensar, aí Jesus inclinou de volta para baixo, né, e escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles foram retirando um por um, até o último, a começar pelo quê? Pelos mais idosos, pelos mais velhos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então Jesus se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores que te acusaram? Ninguém te acusou? Ninguém te condenou? E ela respondeu, ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus, nem eu te condeno. Ó, nem eu te condeno, tem gente que para aí e pensa que vamos pecar à vontade, beber, que Deus entende, aí você vai ver o fogo. Só consciente te acusar e te levar para o inferno depois. Então Jesus falou, né? Jesus falou também, não te condeno. E o que Jesus falou aqui no final? Nem eu te condeno. Vai e não volte a pecar. Não tornes a pecar mais. Amém? Então é isso. Saiu do pecado, não peque mais. Lute contra o pecado. Peça a ajuda de Deus, do Espírito Santo. É um pecado de estimação, é um pecado emocional. Desconta no pecado. Peça a cura a Deus e se liberte. Senhor Jesus, eu te peço, meu Deus, que o Senhor envie os teus anjos junto com essa palavra, Senhor Jesus, tocando, curando, ajudando a pessoa a se libertar desse pecado que ela não consegue. Ajudando com o teu Espírito Santo a libertar ela do vício, do álcool, da bebida, da droga, do jogo, de tudo aquilo que escraviza ela, Senhor, do sexo desenfreado, da pornografia, da sujeirada. Envia os teus anjos poderosos, Senhor, ilumina, sopra o teu Espírito Santo, cura, liberta, afasta os demônios que prendem no pecado, Senhor, que elas estão escravas do pecado. Como o Senhor mesmo disse, Jesus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberta, que essa pessoa venha até a tua paz que excede todo entendimento. Cerca com os teus anjos onde saem os espíritos malignos, Senhor Jesus. E no coração, na mente, no espírito onde saiu o mal, saiu as trevas, o pecado, enche com a luz do teu Espírito Santo. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até o próximo, gente. Vamos meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá vida, como diz São Tiago, lá 1, 21, 22, né? Tirai do vosso coração toda a malícia, prestai atenção a essa palavra, que pode salvar as vossas almas. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes, senão você vai estar se enganando a si mesmo. Então você escutou, põe em prática. Amém. Até o próximo.